Fala pessoal, Lívio Linhares, hoje com o módulo Clínica Médica e o tema sepse, tema extremamente importante, já uma sugestão dada por algumas pessoas, eu vou estar abordando aqui com vocês. Antes de iniciarmos, lembrar de papel e caneta na mão, é importante você anotar alguns principais pontos para pesquisar ou perguntar, para a gente de repente abordar em um vídeo na sequência. E também lembrar de compartilhar. Então você pode compartilhar desde colegas que estão em formação a colegas já formados que trabalham em emergência, terapia intensiva ou são estudiosos da área para justamente ou contribuir ou para se capacitarem mais ainda. Até porque lembrando, né, que o principal foco a se beneficiar não é nenhum colega que vai poder aprofundar um pouco mais o assunto, mas sim os nossos pacientes. Lembrando que tanto nós quanto nossos familiares, inevitavelmente, infelizmente, podemos virar pacientes. Então, dá a importância de compartilhar, ok? Então, vamos lá, abordando a temática sepse. Sepse. Antes de iniciarmos, discutirmos melhor o assunto, vamos trabalhar alguns conceitos básicos que são extremamente importantes para a gente aprofundar o conceito de sepse. O primeiro deles é o débito sistólico. Débito sistólico vem da sístole cardíaca, que é a contração ventricular. Esse débito, a cada contração ventricular, ele é em torno de 70 ml. Então, a cada batimento, sai do ventrículo esquerdo 70 ml. Isso é importante para a gente entender o conceito de débito cardíaco, que é igual ao débito do coração. Débito cardíaco é igual a débito sistólico a cada contração, lembra da média mais ou menos de 70 ml, vezes a frequência cardíaca, que em média, por exemplo, no indivíduo em repouso, vai ser na faixa de 75 batimentos por minuto. Então, débito cardíaco seria o volume sistólico, aproximadamente 70, vezes a frequência cardíaca, aproximadamente 75. 75 vezes 70 vai dar em torno de 5.250 ml. Esse é o débito aproximado de um indivíduo em repouso com uma frequência cardíaca normal e um volume, um débito sistólico preservado. Débito cardíaco, se sofrer alteração então da frequência cardíaca, se eu aumento a frequência cardíaca, a frequência que eu bombeio um volume específico, eu vou aumentar o débito cardíaco. Se eu reduzo, da mesma forma, o débito cardíaco cai. Se eu aumento o volume ejetado de 70 para 80, é claro que eu vou aumentar então o débito cardíaco, que está saindo do coração em 1 minuto. Se eu reduzo esse volume ejetado por algum motivo, o débito cardíaco vai reduzir caso a frequência fique mantida, ok? Continuando a conceituação inicial para a sepse, vimos a definição de débito cardíaco, agora vamos entender que pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Se eu aumento o débito cardíaco, o volume ejetado pelo coração, vou aumentar a pressão. Mais volume sendo ejetado, mais pressão. Se eu aumento a resistência vascular sistêmica, também eu aumento a pressão. Aí você pensa, resistência vascular, do vaso, né? Então, imagina aquela arteríola, que ela vai ofertar mais resistência. Em que situação é? Por exemplo, se ela contrair. Contraiu, reduziu a luz do vaso, aumenta a reação da elasticidade dela, logo eu aumento a pressão. Porque tem um fluxo naturalmente batendo naquele vaso, estimulando e você avaliando a resposta, a elasticidade, o retorno dele. Então, temos uma pressão associada e o contrário, se eu dilato o vaso, vai cair minha pressão. Aquele fluxo chega com mais facilidade, acaba caindo a pressão arterial. Outro mecanismo importante é o mecanismo ou lei de Frank-Starling, que está associada à dilatação ventricular. Eu distendo a fibra cardíaca, a célula muscular cardíaca, naturalmente ela vai ofertar uma reação a essa distensão.
essa tensão envolvida, ela é mais intensa a cada volume que você acresce para chegar contra aquela parede muscular ventricular. Mais volume ofertado, mais resposta, um coração saudável, por exemplo, sem uma miocardite, então ele vai reagir de maneira mais enérgica ao volume ofertado, ok? Então vamos iniciar sepse. Sepse. Sepse é uma disfunção orgânica gerada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção, um patógeno. Por que desregulada? Porque ela vai de exacerbada a uma resposta imunodeprimida. Exacerbação a imunodepressão. Um exemplo, quando falamos, por exemplo, de trato respiratório. Uma disfunção orgânica pulmonar, um indivíduo, por exemplo, que está com um processo de insuficiência respiratória, ela sofreu com uma resposta desregulada a uma infecção local, por exemplo, de vias aéreas superiores. Geralmente o processo infeccioso ele é bacteriano, mas também pode ser viral, como nós vimos com a Covid-19. Em suma, é uma infecção local que evoluiu por não ser tratada em tempo hábil nem de maneira adequada para uma resposta inflamatória sistêmica por mediadores imunológicos, citocinas, que evoluíram com duas principais respostas, que é a vasodilatação arteriolar periférica e tromboses, microtrombos. Vasodilatação está associada à resistência vascular sistêmica. Se eu dilato, se eu derrubo a resistência vascular pela vasodilatação arteriolar periférica, eu derrubo a pressão. Lembra que pressão é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica? Se ela cai, cai a pressão, cai a difusão, a perfusão tecidual. Eu levo menos sangue com oxigênio. O outro fenômeno é a trombose, que vai ocorrer na microcirculação. Então, serão fenômenos de microtromboses. Com microtromboses, o vaso se obstrui, os microvasos se obstruem e o sangue não chega depois do fenômeno de obstrução. Então, vai prejudicar novamente a distribuição, a perfusão sanguínea, a entrega de oxigênio. Se eu prejudico a distribuição, se eu prejudico a perfusão, eu vou gerar sofrimento orgânico. Órgãos vão sofrer com isso e vão evoluir com disfunção. O organismo, nessa questão da pressão, que caiu por causa da vasodilatação, ele vai tentar reagir. Num momento inicial, que o coração ainda está bom, não está sofrendo com nenhum tipo de miocardite ainda, uma disfunção cardíaca, ele aumenta o débito cardíaco, o volume para ser ejetado, então compenso a pressão arterial. Cai a resistência vascular sistêmica, mas eu aumentei o débito cardíaco, aumentei a pressão. Só que lembra que esse processo de mediadores imunológicos, as citocinas, vão se amplificando se você não trata. E aí vai aumentar esse fenômeno, vai ocorrer uma tempestade citocínica, e aí os fenômenos de vasodilatação e microtromboses vão se acentuar. É o momento em que a pressão não vai dar mais para corrigir. Porque todas as medidas do organismo não foram mais suficientes para barrar esse fenômeno e a pressão vai ficar refratária a essas medidas. Vamos assim chegar no conceito de choque séptico. Então, o que é o choque séptico? Ele é fruto do quê? Ele é fruto da hipotensão persistente, apesar das medidas de controle, diante da má distribuição sanguínea. Não levando oxigênio, essa má distribuição vai constituir o choque séptico, que faz parte
de um dos choques distributivos. Lembram dos 4 tipos de choque? Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque distributivo e o choque obstrutivo. Dos distributivos, o séptico é um deles. Os outros são anafilático e neurogênico. Logo, tudo foi gerado por uma resposta desregulada a um processo infeccioso que levou a uma inflamação e, assim, uma disfunção múltipla de órgãos. Devido a esses fenômenos relatados, a gente vai dividir o choque em 2 fases. A inicial, chamada de quente, e a fria, chamada de fase final. A fase inicial, ou quente, é justamente porque ocorreu vasodilatação, mas o débito cardíaco aumentando, aumentou o volume ejetado, então aquela região, por exemplo, a periferia, que estava vasodilatada, recebendo sangue, você consegue perceber ainda aquecida. E fria ou final, porque como a tempestade citocínica vai evoluir nesse processo, com mais vasodilatação, mais microtrombos, com mais vasodilatação, o débito cardíaco sendo afetado por uma disfunção miocárdica, por exemplo, não vai conseguir mais ofertar volume suficiente para levar e aquecer aquela periferia. Por isso, o choque na sua fase final ser chamado de frio. Diagnóstico de sepse. Atualmente utilizamos o consenso do sepse 3 com o SOFA, que é um score de avaliação sequencial de disfunção orgânica, onde pontuando pelo menos 2, mais suspeita ou confirmação de um quadro infeccioso, nós temos o diagnóstico de sepse. Anteriormente se usava o SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, onde se usava 4 parâmetros: temperatura, frequência cardíaca, respiratória e o leucograma. Temperatura, febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, leucostose ou leucopenia, mais suspeita ou confirmação de quadro infeccioso. Com o SOFA, nós utilizamos 6 parâmetros. Neurológico, Glasgow 14, para baixo, começa a pontuar. Quanto mais grave esses sistemas, maior a pontuação, que vai até 4. Aí você começa a somar. Glasgow menor igual a 14, 1 ponto. Parte cardíaca, hipotensão, pressão arterial média menor que 70, outro ponto. Parte respiratória, relação PaO2 sobre FiO2, a troca respiratória menor que 400, 1 ponto. Parte hepática, bilirrubinas a partir de 1,2, pontua. Creatinina na parte renal a partir de 1,2 também pontua 1. O débito urinário se alterando, baixando de 500 por dia, já vai pontuar também, mas já é mais crítico, já vai ser 3. E a parte de plaquetas, quando elas caem de 150 mil, plaquetopenia, vai pontuar 1 ponto também. A questão é que, até você conseguir avaliar tudo isso, por exemplo, o paciente não vai chegar com os exames laboratoriais para te entregar na emergência. Então você vai retardar muito esse tempo. Para melhorar essa questão, foi estabelecido o Quick SOFA, que é uma forma mais rápida de avaliar, onde você vai avaliar exatamente o quadro neurológico, o quadro respiratório e o quadro pressórico. Neurológico, Glasgow, menor ou igual a 14, sim, vai pontuar. Parte pressórica, pressão arterial, sistólica, no caso, menor que 100, pontua também, e a frequência respiratória a partir de 22 vai pontuar. Juntando 2 pontos, mais suspeito ou quadro infeccioso prévio, aí sim, interna, para iniciar a ressuscitação volêmica, no caso interna, para tratamento precoce, exames laboratoriais, monitorização, enquanto vai sair o resultado dos demais exames e assim você fechar o diagnóstico de sepse. Acaba então que é um diagnóstico que ele vai envolver o quê? Baixa sensibilidade e alta especificidade. Se tem baixa sensibilidade,
acaba que você demora fechar o diagnóstico. Porque o indivíduo, para ele chegar já com aquilo alterado, caramba, ele chegou confuso, está hipotenso. Então, ele chegou com anúrico, oligúrico. Então, esse cara que estava com quadro infeccioso, que está chegando dessa maneira, realmente ele demorou muito a chegar ou ser diagnosticado por sepse. Então, acaba não sendo indicado como rastreio. Outra coisa, ele também acaba sendo, no caso, um preditor de pior prognóstico, pior desfecho. Essa questão da demora toda, por exemplo, iniciar um tratamento, até se cita no trabalho o quanto aumenta a mortalidade você retardar isso. Até iniciar um tratamento intensivo, suporte intensivo, ou seja, internado numa UTI ou não, mas já recebendo suporte intensivo, a cada hora que passa, 1,5% de mortalidade aumenta. Por isso que ele cita, nessa nova atualização do consenso para a sepse, que em até 6 horas esse indivíduo já tem que estar recebendo um suporte intensivo. Daí a importância de uma boa triagem para identificar rápido esse contexto e começar o tratamento imediatamente. Dando seguimento com o tratamento da sepse, o pacote da primeira hora, ele vai ser medido a partir do momento que o paciente chega na triagem ou que você evidencia sinais suspeitos para sepse que estão anotados em prontuário da unidade de origem. Aí você vai fazer a ressuscitação inicial, que constitui em quê? Expansão volêmica. Se você identifica, então, sinais de hipoperfusão, pressão baixa, tempo de enchimento capilar alargado, lactato maior que 4, ou um contexto de choque séptico, você vai iniciar uma expansão volêmica, 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas. Observações: preferir Ringer ao invés de soro fisiológico, justamente porque o volume de soro fisiológico pode repercutir com acidose hiperclorêmica. Em pacientes renais ou cardiopatas, não contraindica esse volume protocolado, exceto se ele tiver sinais, evidência de sobrecarga hídrica prévia e que você vai se agarrar aos parâmetros de pressão arterial média. Você vai usar da avaliação do lactato sequenciada e o tempo de enchimento capilar para você avaliar se o paciente teve uma boa resposta. Lembrar, pressão arterial média, 2 vezes a pressão arterial diastólica, mais a pressão arterial sistólica dividido por 3. É uma forma de contabilizar, você mensurar a pressão arterial média. Tempo de enchimento capilar. Se ficou rápido, ficou bom, perfeito. Clearance de lactato. Se ele clareou em torno de 10%, mais de 10% em 2 horas, a resposta está perfeita inicial ao tratamento. Lembrar que um paciente desse, ele normalmente pode precisar de mais volume. E aí você vai usar de parâmetros dinâmicos. Por exemplo, como o levantamento passivo dos membros inferiores, que é o passive leg raising, onde você pega aquele indivíduo que está 45 graus a cabeceira, você zera a cabeceira, você eleva a parte dos membros inferiores, onde 30, 90 segundos você avalia a resposta. Pressórica, por exemplo. Ali é uma forma de você ver o que de volume mandou dos membros inferiores e se ele melhorou o nível pressórico. Esse paciente cabe volume. Outra coisa, pode fazer o ecocardiograma, em que pode avaliar o nível de colapsabilidade da veia cava. Você pode olhar a variação de volume diastólico, assim como também a variação de pressão de pulso. O que é pressão de pulso? Pressão arterial sistólica menos a diastólica. Tudo isso você pode avaliar e ver se cabe mais volume nesse paciente. Ok? Em paralelo à ressuscitação inicial, associada à expansão volêmica, você vai estar fazendo a coleta dos exames laboratoriais, como o lactato, já mencionado. Também você vai coletar culturas, como hemoculturas, pelo menos 2 sets de hemoculturas, assim como a cultura do foco associado, seja urinário,
seja o escarro, o aspirado traqueobrônquico desse paciente, assim como também rotina laboratorial outra, que envolva bilirrubina, creatinina, plaquetas, entre outros exames. O lactato, lembrar que ele é importante no diagnóstico, ele é aliado tanto no diagnóstico, quanto também no manejo do choque séptico, onde você vai avaliá-lo como um filme, não como uma foto, não é o primeiro lactato, você vai ver a sequência dele, se ele vai baixar ou não com a expansão volêmica, assim como também está atento que o lactato ele pode estar alterado em outras patologias, de base ou adquiridas nesse processo infeccioso recente, esse lactato pode alterar também. Caso os exames laboratoriais venham demorar a serem coletados, você vai e entra com o terceiro item do tratamento precoce, que é o antibiótico. Você vai fazer antibiótico-terapia de amplo espectro, pensando no foco envolvido principal. Então, é volume, exames laboratoriais e o antibiótico. Continuando o tratamento, se o paciente começa a receber volume, não aumentou a pressão arterial média para mais de 65, choque séptico, porque vai necessitar de vasopressor. Então, o que configura choque séptico? Vasopressor, sendo necessário o início, ou lactato maior que 2, apesar do início de volume. E o manejo com as drogas vasoativas? Inicialmente, você pode começar com noradrenalina para alcançar um alvo de pressão arterial média 65. Se você vê que está necessitando progredir a vazão, e progredir, para ajudar no balanço hídrico e também não encharcar muito o paciente, até porque já está entrando várias drogas, né? Às vezes você já pode até estar com os exames laboratoriais, onde precisa fazer uma reposição de um íon, de eletrólitos, você pode concentrar a noradrenalina. Não espera também elevar muito a concentração por quilo, por minuto do paciente, para você associar uma segunda droga, que você pode usar a vasopressina. A vasopressina, em baixas doses, ela já consegue ajudar em você conseguir baixar a redução de difusão de catecolaminas. O problema dela é associado que ela pode afetar a perfusão esplênica. Mas a vasopressina, além de poder ser associada, tem a adrenalina também, que é uma opção. Só que além de ela poder gerar também, afetar a perfusão esplênica, pode afetar a perfusão renal e aumentar o lactato. Mas são opções. Se você percebe que o paciente tem sinais de miocardite, você observa baixo débito cardíaco, sinais de choque misto, então, além do choque distributivo, né, séptico, cardiogênico, você pode entrar com dobutamina. Ela vai aumentar o débito cardíaco, justamente porque ela é inotrópica, cronotrópica, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Lembra que débito cardíaco é igual ao débito sistólico vezes frequência cardíaca, onde vai atuar a dobutamina. Ela vai aumentar a saturação venosa central de O2 e ela vai também acabar aumentando a pressão arterial média. Por isso, a importância de seguir essa sequência. No choque refratário, hipotensão refratária. Outra coisa que você pode estar associando na hipotensão refratária, hidrocortisona, 200 mg por dia, por 5 a 7 dias. Você pode estar usando 50 mg a cada 6 horas. A hidrocortisona vai ajudar justamente porque ela é permissiva às catecolaminas, ajudando então no processo de vasoconstricção. Se você percebe também essa refratariedade, você pode ficar guardando já os níveis de hemoglobina para você checar se estão abaixo de 7. Abaixo de 7, com estabilidade hemodinâmica, indica concentrado de hemácias. Vale lembrar que o quadro, o diagnóstico de sepse, choque séptico, é difícil em muitos casos. Estima-se uma condição não infecciosa em cerca de 1/3 dos quadros inicialmente diagnosticados como sepse. É importante uma equipe assistencial que visite diariamente esse paciente, reavalie se o quadro atual realmente corresponde a essa causa ou está associado a outras causas,
assim como avaliar a necessidade e o espectro do antibiótico. Lembrar de suspender caso não venha configurar uma síndrome infecciosa ou caso a síndrome infecciosa não se beneficie de antibiótico. Ok? Um tema super importante, vale compartilhar, comentem aí e vamos firmes. Qualquer dúvida, avisem, mais informações, contribuam aí também com a gente. Um abraço.